Mas vamos começar o nosso bate-papo de hoje falando de saúde. Vamos colocar aqui na nossa janelinha o Dr. Wander Cunha, médico urologista, para falar do Novembro Azul. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Prazer em tê-lo com a gente. Muito bom dia. Bom dia, Reinaldo. É um prazer. Obrigado pela oportunidade. Abraço aos participantes. Muito bem, doutor Wander, sempre quando chega esse mês de novembro, né? Seja onde, né, a gente estiver, o doutor Wander é o nosso entrevistado, né? Já conversei com ele várias vezes sobre esse tema. É, é um mês de conscientização, de campanha, de esclarecimentos, mas é um tema que tem que ser conversado o ano todo, né, doutor? Perfeito. Como você salientou, essa é uma campanha mundial, ela surgiu na Austrália, e anualmente nós temos batido na importância de se fazer o exame preventivo do câncer de próstata. Um dado interessante, Reinaldo, é que essa campanha ela vinha ano após ano conseguindo adaptar mais pacientes, abarcar mais pacientes para o exame de próstata. E, infelizmente, nós tivemos esse fenômeno agora da pandemia, ou seja, isso quebrou o ritmo nos últimos 2 anos, ou seja, 19, 20 e agora 21, nós estamos recomeçando, mas num ritmo muito lento. E, infelizmente, nós já pegamos alguns casos de câncer de próstata que ficaram ausentes nesses 2 anos. E, infelizmente, foi uma quebra na medicina como um todo. Só se fala em Covid, só se pensa que Covid é que mata. Então, do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista oncológico, do ponto de vista endócrino, houve um afastamento, houve um pânico geral na população e com certa razão. E, infelizmente, nós temos que retomar essa campanha preventiva. Antes da gente voltar a falar sobre o câncer de próstata, durante esse período da pandemia, doutor, o senhor conseguiu acompanhar os pacientes? Houve possibilidade de estar em contato com os pacientes ou praticamente foi zero? Só agora que você consegue retomar esse contato com o paciente? Como é que foi esse período? O problema é o seguinte, a medicina virtual, ela funciona em alguns casos. Porém, especificamente na urologia, onde se exige o exame físico, já salientamos aqui a importância do exame físico, onde se exige os exames de imagem, se torna muito complicado você fazer uma medicina não presencial. Então, isso, de fato, e outro detalhe também que chama atenção, que a faixa etária de quem faz o preventivo do câncer de próstata é uma faixa etária mais avançada. E esses pacientes, por si só, eram prioridades no isolamento. Então, foi realmente um prejuízo, ou está sendo realmente um prejuízo para o exercício da medicina preventiva. E agora, né, retomando, né, tem que ir com cautela, porque tem que marcar horário, marcar dia, marcar exame. Acaba, de uma certa maneira, doutor, acumulando, principalmente quem usa o sistema público, né? Esse é o detalhe. A medicina privada, você consegue viabilizar esse fluxo com muita rapidez. Porém, a medicina pública, que por si só já é morosa, imagine agora com essa demanda reprimida ao longo desses 2 anos. Imagine só o tempo de diagnóstico e principalmente o tempo de tratamento que nós levaremos para colocar essa demanda mais ou menos num fluxo que vinha antes da pandemia. Doutor, eu tenho uma informação de que quase 30% dos homens morrem por conta do câncer de próstata. Procede essa informação, mais ou menos esse número? E além de proceder, o mais triste é que você, em 25% dos casos, os pacientes fazem um diagnóstico tardio, onde toda e qualquer terapia se torna inviável. Então, infelizmente, século XXI, 25% dos homens que fazem o diagnóstico do câncer de próstata já se encontram numa fase muito avançada. É aquilo que nós sempre afirmamos. O câncer tem cura? Tem câncer, tem cura, desde que o diagnóstico seja precoce. Medicina preventiva é o melhor e o maior investimento que o sujeito pode fazer na sua própria saúde. Por quê? Se diagnosticando precocemente, o câncer é altamente curável. Se diagnosticando tardiamente, esse câncer, infelizmente, não é curável e 25% desses pacientes
irão morrer em decorrência do câncer de próstata. Muito triste. A gente ouve muito falar, olha, a partir dos 40 anos o homem tem que fazer o exame. Outros falam, não, pode ser a partir dos 50 anos. Existe, de fato, uma idade assim, olha, a partir de tal idade o homem obrigatoriamente tem que procurar o especialista. A padronização, ela segue a história genética familiar. Se o indivíduo tem uma história genética familiar, nós aconselhamos fazer o exame preventivo a partir dos 40, 45 anos de idade. Quando o sujeito não tem história genética familiar, a partir dos 45 anos é uma boa idade para se iniciar o exame contra o câncer de próstata. Agora, é bom já deixar avisado que o exame deve ser feito em todos os homens a partir dos 45 anos de idade ou a partir dos 40 anos de idade, quando se tem história genética familiar, independente de sintomas. Essa é a grande dúvida no consultório. O que eu vou sentir quando eu tiver, eventualmente, um câncer de próstata? Se você tiver sintomatologia decorrente a um câncer de próstata, infelizmente, esse câncer de próstata estará numa fase muito avançada, como sangue na urina, sangue no esperma, dores ósseas, emagrecimento, acometimento do estado geral. Então, os sintomas já são provavelmente de metástases, já são os sintomas de uma doença avançada. Por isso que salienta-se que não espere ter sintomatologia para procurar o urologista para se fazer o exame preventivo contra o câncer de próstata. Quer dizer, não tem nenhum sintoma leve que a gente possa identificar, olha, eu preciso procurar lá o doutor Vander, eu estou preocupado. Não é, se a gente se aparece sintoma é porque realmente a situação já está um pouco avançada. A sintomatologia do câncer de próstata se assemelha ao crescimento benigno da próstata, chamado hiperplasia benigna da próstata. Quais são esses sintomas? Dificuldade para urinar, jato urinário fraco ou gotejante, sangue na urina. O indivíduo começa a levantar muitas vezes à noite para urinar, a noctúria. A noctúria passa a ser presente, mas veja bem, esses sintomas, eles são a hiperplasia e o câncer de próstata têm os mesmos sintomas. Então, separar o joio do trigo é atribuição da consulta do especialista. Ainda existe muito preconceito, doutor, do homem ir ao médico, se consultar. Porque a mulher, a gente sabe, né? Desde de menina, ela vai com frequência ao médico, enfim, ela tem uma vida, né? Ao longo da vida, ela tem uma disciplina maior em relação à medicina. O homem já não tem, né? A gente diz que o homem é bem largado. E em relação à urologia, existe ainda um preconceito em relação a isso? Você salientou muito bem, Reinaldo. Culturalmente, as mulheres estão muito à frente dos homens. Por isso que eu costumo brincar nos meus finais de semana, quando eu vou para Campo Jordão, e descem os ônibus de turista, só descem viúvas. Vez ou outra aparece um sujeito. Por quê? As mulheres se cuidam com muito mais frequência, com muito mais assiduidade. E é muito comum você pegar no consultório as mulheres trazendo seus maridos para a consulta urológica. É muito comum isso. Então, ainda existe uma dificuldade, ainda existe um preconceito. Melhorou. Claro que ao longo da campanha, ao longo dos anos, ao longo das informações, como nós estamos fazendo aqui, informando, conversando, divulgando, e isso atenuou bastante. Mas, infelizmente, não é ainda... Você não pode se dizer que o Brasil é exemplo da prevenção do câncer de próstata, infelizmente. O doutor sente que nesse período de novembro, assim, com a campanha, aumenta o número de consultas? Talvez no teu consultório, por ser particular, não sei se há essa diferença, mas no setor público, o doutor acredita que há um volume maior, por procura, pelo menos, nessa campanha? Com certeza, já existem trabalhos mostrando em relação ao Outubro Rosa, ao Novembro Azul, que é o lembrete. É o lembrete. O sujeito, às vezes, não estava pensando nisso, a esposa vai lá e ouve um programa como o nosso, uma informação como a nossa. Olha, você já fez seu exame? Ah, eu tinha esquecido. Então, com certeza absoluta, o aporte de pacientes, a procura de pacientes no Novembro Azul se torna muito mais significativa. Muito bem. Doutor, durante todo um tratamento, né, identificado o câncer, aí são várias consultas, são exames, tem cirurgia. Explica para a gente, né? A pessoa, olha, putz, eu já estou com esse problema, e agora? O que eu faço? Como é que é a sequência desse trabalho? A dinâmica, ela é muito simples, Reinaldo. O indivíduo vem para fazer o seu exame de próstata,
ele vai submeter-se a um exame de sangue chamado PSA, ele vai submeter-se a um exame de imagem através do ultrassom e ele vai submeter-se ao exame físico, o exame de toque. Houve a suspeição da doença, ele vai fatalmente caminhar para a biópsia prostática, que é feita sob sedação, através do ultrassom, com agulhas ultrafinas, e você fará a biópsia prostática. Chegando, infelizmente, na conclusão que, de fato, é um câncer, você tem a fase 2, que é estadiar esse câncer. Esse câncer ainda está restrito à cápsula prostática ou esse câncer já se espalhou? Esse estadiamento é feito através de imagens, através da ressonância magnética, através dos exames ósseos, da cintilografia óssea, através da tomografia abdominal pélvica, você consegue mensurar se esse exame está localizado, se esse câncer está localizado ou se, infelizmente, esse câncer já se espalhou através das metástases. Aí é o grande diferencial. Um câncer localizado, um câncer que não saiu da próstata, esse câncer ele é curável. Curável através da cirurgia chamada prostatectomia radical. Você retira a glândula prostática, você retira as 2 vesículas seminais e o indivíduo estará literalmente curado. Obviamente, vai depender da agressividade do tumor. Você vai classificar esse tumor através da anatomia patológica, se é um tumor muito agressivo ou pouco agressivo, mas a cirurgia radical de ablação da próstata, juntamente com as vesículas seminais, irá garantir acima de 90% o percentual de cura desses pacientes. Pois bem, quando o indivíduo, infelizmente, perdeu a oportunidade de cura através da cirurgia radical, nós temos outros tratamentos para prolongar a vida e fornecer qualidade de vida a esses pacientes, através de hormônios ou através da radioterapia ou a conjugação dos 2 fatores. Você dá o hormônio e você oferece a radioterapia, normalmente 36 sessões de radioterapia. Por quê? O sofrimento do câncer de próstata é terrível. As fraturas ósseas, as metástases ósseas são terríveis. As dores ósseas são terríveis. As fraturas patológicas são terríveis. Então, você prolonga a vida desse indivíduo, tá? Com um prognóstico reservado, é claro, mas fornecendo qualidade de vida ao longo do tempo de sobrevivência. Então, esperar esse câncer sair da próstata para se tratar um tumor metastático é muito mais complicado, é muito mais sofrido, o prognóstico é terrivelmente pior do que se tratar um tumor localizado com um prognóstico absurdo de cura. Dr. Wander Cunha, urologista, falando do Novembro Azul, dando uma verdadeira aula para a gente aqui. Importante esse mês, né? Um mês, como ele falou, né? De lembrete, né? Lembrar as pessoas sobre a importância deste tema. Procure seu médico, procure um serviço público, não deixe de fazer o exame, não deixe, né, de fazer essa prevenção. Doutor, só para a gente fechar, estou vendo aí algumas imagens atrás, tem uns carros antigos aí, alguns carros em miniatura. O doutor ainda é colecionador de carros antigos ou não? Esse vírus da ferrugem também é muito perigoso. Esse vírus da ferrugem não tem cura. Continuamos com o nosso antigo mobilismo, com certeza, Reinaldo. Olha que bacana. Eu sei que Caçapava deve virar uma cidade referência, né, no antigo mobilismo, né? Eu conversei com a prefeita de Caçapava faz pouco tempo. Lá tem um espaço bacana. E é interessante, né? Você, às vezes, expõe os seus carros, é isso? É verdade. E vou te dar outra notícia. Além de Caçapava, nós teremos a capital do antigo mobilismo aqui no Vale do Paraíba, em Campos Jordão. Opa. A Fundação Lia Maria Aguiar está fazendo o maior museu da América Latina, com mais de 400 exemplares, numa fase, acredito eu, que 2022 será inaugurado o museu, e será a referência do antigo mobilismo no Vale do Paraíba, em Campos Jordão. Que bacana. Doutor, quero agradecer demais a tua participação com a gente. Muito obrigado mais uma vez por esclarecer esse assunto tão importante. Reinaldo, foi um prazer e que nós possamos, através de informações, através de divulgação como essa, colaborar para que haja uma conscientização no público masculino em se prevenir dessa doença terrível chamada câncer de próstata. Obrigado. Doutor Wander Cunha, muito obrigado. Grande abraço, bom dia. Obrigado.